Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Todos os teus amigos te esqueceram, não te procuraram mais. Eu te causei uma ferida, como se fosses inimigo, como um castigo cruel, por causa do grande número de maldades que te fez endurecer no pecado. Então veja, aqui o Senhor está se referindo a todo o povo de Israel. O povo de Israel que endureceu-se o coração e não se refugiou mais em Deus, que não buscou mais o seu Senhor, mas que virou as costas para Deus. Ou seja, de acordo com o passar do tempo, de acordo com o passar dos dias, foi se esquecendo de buscar incansavelmente a seu Mestre, a seu Senhor. Porque Deus, no seu infinito amor e na sua infinita bondade, deseja estar conosco sempre, deseja estar conosco todos os dias e ali permanecer. Qual pai se alegra em estar longe do filho? Mas verdadeiramente sabemos que o pai se alegra em estar perto do filho, o ver crescer, o ver trilhar as suas palavras e tudo aquilo que o pai ensinou a este. Da mesma maneira, o Senhor trata Israel como pai, que é a cuidar de seus filhos. Então, se preocupa com os seus filhos e pede, para que eles voltem a Ele, ao Pai eterno, que é Deus. É o que o Senhor vem falar hoje para nós, para que nós possamos nos voltar para Ele, deixar com que todo esse nosso coração que foi endurecido pelo pecado, deixar com que toda essa nossa vida espiritual que foi esquecida, para que ela possa ser reacesa com o fogo do Espírito de Deus, que desce sobre nós, que está sobre nós. Qual alegria encontrará o homem longe de Deus? Qual alegria o povo de Israel encontraria-se longe de seu Deus, ainda que festejassem com belos vinhos, ainda que festejassem com grandes músicas? Não há alegria verdadeira sem Deus. O Papa Bento Emérito XVI vai dizer assim que os homens dão a festa, mas só Deus dá a alegria. De fato, nós podemos preparar grandes festas, festas boas que digo, mas se nós não tivermos a Deus, se nós não estivermos na sua presença, se nós não estivermos em comunhão profunda com o Senhor a todo momento, a nossa festa não terá alegria, porque talvez no exterior da nossa face nós possamos transmitir um sorriso, uma alegria, mas esta que é passageira, que esconde a tristeza que está o teu coração, que esconde a tristeza que está a sua alma. Mas quando nós estamos perto de Deus, como estamos em comunhão com o Senhor, a nossa alegria transborda. Então, o reflexo daquilo que sai do exterior é apenas o espelho daquilo que nós estamos vivendo dentro de nós, que é uma união profunda de amor com o nosso Deus. Então não podemos se esquecer do Senhor jamais, porque senão o nosso coração começa a ser endurecido. E talvez não de uma maneira direta, mas com o passar da nossa vida, dos dias, por coisas tão sutis, nós vamos deixando Deus sempre para depois, adiando a Deus. E quando nós nos adiamos a Deus, significa adiar a nossa oração, adiar o nosso tempo com Deus, adiar o nosso diálogo com o Senhor. E aí o nosso coração vai se endurecendo cada vez mais, A gente vai crescendo achando que sabe algo longe de Deus, quando a gente não sabe de nada. Porque Deus é a própria sabedoria. Isso é possível saber algo se nós estamos em Deus, porque senão o resto é besteira, É algo que não agregará na nossa vida espiritual. E essa passagem é tão bela que aqui diz que o Senhor permite que a ferida aconteça, e que eles tratam a Deus parecendo com que o Senhor fosse inimigo, mas não. E quantas vezes o Senhor tratou Israel, o povo de Israel, dessa maneira, permitindo com que a ferida acontecesse, permitindo com que a ferida nascesse sobre eles, mas não para que terminasse ali, na dor e no medo e simplesmente assim para mostrar se Deus poderia ser, entre aspas, de uma maneira rude, não. Mas Deus permitiu a ferida para que todo o povo de Israel voltasse para Ele, para que todo o povo de Israel voltasse a amá-lo, voltasse ao seu Senhor e não tirasse mais o seu coração de Deus, E assim aquele coração que foi endurecido, ele deixará de ser duro, se converterá, e será um coração que ama, será novamente um coração de paz, será novamente um coração de alegria, Será um coração capaz de amar e ser amado por seu Deus, Aquele coração que, ao ser endurecido,
se tornou surdo e mudo, este se converterá e passará a escutar mais a Deus, né? E passará a falar também mais de Deus, de seu Senhor. Porque qual é a alegria do cristão a não ser falar de seu mestre? Essa deve ser a nossa verdadeira alegria. Ou pior, com o coração endurecido, nós vivemos uma vida que talvez superficialmente existente, né, e espiritual, mas que é mentirosa, porque nós não estamos em comunhão com a Deus, né? E se nós não estamos em comunhão com Ele, o nosso coração está endurecido. Então aqui essa palavra é tão forte para nós, né, que significa também com que Deus deixa com que nasça e haja feridas na nossa vida, né, durante a nossa história aqui nessa humanidade, né, nesse mundo. E por que quantas vezes, né, aconteceu na sua vida que Deus permitiu alguma coisa e você se questionou, perguntando ao mestre, né, Senhor, por que tu permitistes isso? Por que é que o Senhor permite essa dor, né, essa situação difícil que aconteceu na minha vida? E talvez seja por isso, porque Deus quer fazer com que você se aproxime dele. Deus quer fazer com que o seu coração deixe de ser endurecido e que se abra cada vez mais para que Deus possa fazer o que Ele bem quer na sua vida, para que Deus possa transformar você e as pessoas que estão à sua volta, né? De um grande mal que Deus permite acontecer, Ele faz um grande bem, porque Ele é Deus. E sendo Deus, é Pai e assim sabe de todas as coisas. Então não queira nós sabermos mais do que o Senhor, sabermos mais do que o Mestre, porque nós não sabemos. Então tudo aquilo que Deus tem permitido acontecer na sua vida, porque se Deus não quisesse, né, não aconteceria. Então tudo aquilo que Deus tem permitido acontecer na sua vida, talvez seja para algo maior, né, para que você amadureça, para que você cresça espiritualmente. E crescer espiritualmente significa crescer em amor a Deus, crescer, né, em devoção a Deus e estar mais junto de seu Senhor. Então, com essa pregação, eu quero que você entenda que Deus nunca foi teu inimigo, que Deus não é teu inimigo. Muitas vezes a gente se afasta de Deus, a gente se afasta da oração por conta de coisas, né, que nos acontecem, porque a gente é aquele filho rebelde que faz bico, né, que fica de lado e que fica de mal, que não quer falar com seu pai. Então deixamos de ser assim, né, rebeldes, teimosos, ingratos com nosso Pai eterno. Mas tenhamos a coragem de amar mesmo sem entender, de rastejar mesmo sem ter forças para prosseguir caminhando, porque o Senhor é o nosso pastor, e sendo assim, de fato nada nos faltará, como nós vemos no salmo composto por Davi. Mas nós que somos tão bons nas palavras, não somos tão bons assim no testemunho da nossa vida. Então é preciso com que a gente coloque força no nosso testemunho de vida, né, e reduza um pouco as palavras. Porque como um dia o anjo disse a Santa Gema, né, lembra-te, filha, quem ama Jesus Cristo verdadeiramente fala pouco e suporta muito. E dessa maneira nós temos que viver também a nossa vida, falando pouco e suportando muito, porque Deus está conosco, estará conosco. E a todos nós que somos povo de Israel, Deus não é nosso inimigo, Deus é amigo, mas acima de tudo é Pai, é Mestre. Então nós precisamos sermos seus servos e entendermos que a alegria verdadeira só existirá se nós estivermos enraizados ao coração do sagrado. Que Deus te abençoe muito e que o amor do Pai possa inflamar seu coração nesse momento atual a qual nós vivemos. Que a Virgem Maria te proteja e te leve sempre por esse caminho e vida de cruz.